E aí, minha gente, tudo tranquilo, tudo beleza? Tudo em ordem? Vamos lá, vamos para mais uma aula, tá? Hoje nós falaremos de um outro assunto também muito importante para a área de vocês, beleza? Hoje a gente vai falar do conversor CC para CA, ou corrente contínua para corrente alternada, beleza? Então hoje a gente vai tratar desse assunto aqui, né? Vamos focar nessa videoaula aqui sobre esses assuntos aqui. E aí, interessante que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, eu coloquei uma mensagem no grupo e aí eu vou ratificá-la agora, tá? Qual é? Quem puder montar esses projetinhos aí fisicamente, né? Tiver a possibilidade de montá-los fisicamente, seria muito interessante vocês me avisarem. Por quê? Porque aí, com esse circuitinho montado funcionando, eu ia até vocês e fazia um vídeo didático desse funcionamento, mostrando componentes, mostrando medições e tudo mais, tá? Então eu peço assim a gentileza, quem puder fazer isso aí, para mim seria muito interessante. Então a gente já tem um conversor CC para CC, tá? E agora nós temos um conversor CC para CA. Beleza? Que são chamados inversores. Então aí a gente vai falar o seguinte, ó. A gente vai ver a introdução aos conversores, né? CC para CA, conversores CC para CA de tensão. Tranquilo? Então é o seguinte, ó. Aqui é só uma amostra, né? Dos equipamentos que são encontrados aí em diversos tipos de aplicações. Beleza? Então nós temos aí inversores de tensão ou corrente que são encontrados em diversos posicionamentos. Tá certo? Aquele gráficozinho básico que nós se habituamos a olhar, tá certo? Então a gente vai trabalhar nessa faixa azul aqui, ó. Beleza? Aonde eu saio da corrente contínua, E2, e vou para uma corrente alternada. Lembro a vocês que corrente contínua, eu basicamente vou trabalhar com tensão, tá certo? Corrente contínua, eu vou trabalhar basicamente com tensão, beleza? E aí, quando eu vou para a alternada, eu vou estar trabalhando com tensão e frequência. Beleza? Então, assim, ó. Vamos lá. Conversores CC e CA, tá? Denominados de inversores. Convertem tensão contínua em tensões alternadas. Beleza? Vamos pôr um pincelzinho. Eu vou colocar aqui, inclusive na cor verde, em homenagem ao meu amigo Lucas, tá? Lucas, esse é para você, tá? Cor verde, ó. Podem ser monofásicos, trifásicos ou N-fásicos. Unidirecionais, bidirecionais, comandos de alta frequência, modulação simples ou complexa, podem ser isolados ou não isolados, controlados no modo de tensão ou corrente. A comutação pode ser normal ou suave, né? Inversores de tensão e corrente, e aplicações de conversores contínuo e alternada. Beleza? Então, esse aqui, ó, são algumas aplicações, tá? Nós podemos encontrar no mercado aí, ó. Beleza? Então, temos lá corrente, ou tensão contínua e alternada. Então, eu quero sair daqui e chegar aqui. Então, o que eu preciso estar nesse meio, né? Ó, então, nesse meio aqui, ó, nesse meio, o que vai nesse meio para que isso ocorra, tá?
Então, eu preciso de quais ou qual componente para que eu saia de uma tensão contínua e chegue numa tensão alternada. Beleza? Como é que procede? O que eu preciso fazer? Tá? Com isso, galera, vejam o seguinte, olha, eu tenho uma situação monofásica aqui, um circuitinho, tá? E uma situação trifásica. Vejam que eu precisarei, se a gente reparar muito bem, vejam que eu tenho alguns componentes aqui, semicondutores, tá certo? Ó, componentes semicondutores que farão esse trabalho, tá? Então, para que eu possa fazer com que ocorra essa conversão, é de fundamental importância que tenhamos o quê? Esses componentes semicondutores, beleza? Esses componentes semicondutores que nós já vimos aí a aulas anteriores, né? Por exemplo, nós temos o nosso amigo de toda hora, o diodo, tá certo? Diodo, todo mundo já conhece. Nós temos, quem mais? Nós temos, por exemplo, o transistor, tá certo? Aí conhecemos outros, né, semicondutores, como o MOSFET, por exemplo, e o IGBT, tá? Então, para que a gente possa ter claramente que, para que eu possa fazer esse tipo de operação, será necessário a utilização desses componentes semicondutores, tá? Para que a gente possa, por exemplo, sair de uma tensão contínua e chegarmos a uma tensão alternada, tá? Tranquilo? Beleza? Então, para que a gente fique bem ciente nessa situação, tá? Onde eu saia de uma tensão contínua e chegue numa tensão alternada, eu precisarei, dentro desse sistema, de semicondutores. Beleza? Aí, galera, depois, né? A gente já descobriu que para esta utilização, nós basicamente utilizaremos esse recurso, o recurso chamado PWM. O que é o PWM? Né? É a modulação do pulso, tá certo? A modulação do pulso, aonde nós mostramos em aulas anteriores como eu consigo gerar o PWM, né? Eu trabalharei com um interruptor, né? Interruptor, porque se eu trabalho com resistência variável, saberemos que eu terei perdas consideráveis, tá? Devido ao efeito Joule. E como nós não queremos ter muitas perdas, obviamente que no circuito real há perdas, beleza? Só que as perdas com o resistor variável serão muito consideráveis, serão muito profundas. Então, foi bolado um sistema de chaveamento ou comutação, beleza? Para quê? Para que nós tenhamos perdas menores, tá? E aí temos o sistema PWM, né? Que é o quê? Aquela abertura e fechamento de um interruptor. E aí, com o PWM, eu controlo, olha só que interessante, eu controlo a abertura e o fechamento, controlo a abertura e o fechamento de quem? Desse interruptor. Lembra da aula passada? Se você tem dúvida, lembra do shopper. Nós não falamos do shopper? Então, a ideia é a mesma. Veja, a ideia é a mesma. O que vão mudar são as situações de saída.
tá? As situações de saída, beleza? Então, o que eu quero que vocês tenham claramente na cabeça é o seguinte: nós estamos fazendo essas conversões, então, por exemplo, hoje falamos do inversor, tá? Então, para que eu saia de contínuo e para alternada, eu vou trabalhar basicamente com o quê? Com semicondutores, tá certo? Diodos, transistores, MOSFET, IGBT, que nós falamos, tá? E trabalharemos com um sisteminha de PWM, né? E o PWM é o quê? Trabalha por pulsos, né? E esses pulsos são baseados em abertura e fechamento de um interruptor, aonde eu vou controlar o tempo que ele estará aberto ou fechado. Contato aberto, contato fechado. Tá certo? Eu vou controlar isso. E eu controlando isso, eu poderei, no nosso caso, chegar à tensão contínua e a saída tensão alternada. Tranquilo? Então, basicamente, é isso que eu quero que vocês entendam. O básico, o esqueleto, a estrutura principal é essa. Tá certo? Vamos ter diversas modulações aí, mas assim, o principal é esse. Saber que eu estarei trabalhando com semicondutores, né? E esses semicondutores farão com que eu possa trabalhar em uma modulação, comutação, o chamado PWM, e esse PWM, ele funciona através de abertura e fechamento de um interruptor, aonde eu controlo o tempo dessa abertura e desse fechamento, como nós vimos lá no vídeo anterior da aula passada. Tranquilo? Beleza? E isso é o ponto-chave que eu quero mostrar para vocês aí, tá? Aí nós temos, ó, aqui, sistema monofásico, um sistema trifásico. Vejam que eu estou trabalhando com diversos semicondutores, tá? Estou trabalhando com diversos semicondutores. E aí, esses semicondutores em conjunto, né, farão um sisteminha PWM aonde eu conseguirei atingir o meu objetivo final, que é lá a tensão de saída, o tipo de tensão de saída, tá? Temos uma situação, aí temos várias, né? Ó, mostrei aqui um monofásico, um sistema trifásico, eu tenho um sistema unidirecional, bidirecional, né? Um PWM em alta frequência. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os gráficos para que vocês possam entender melhor, tá? Aí que é nesse ponto que eu quero chegar. Nesse ponto que eu acho extremamente interessante mostrar para vocês, ó. Vejam o seguinte, ó. Aqui, então, nós temos os diversos tipos de circuito, tá? Vejam que eu posso estar utilizando. Aqui não tá meio ruinzinho de enxergar, né? Então eu tenho diversos tipos de semicondutores, né? E aí a gente pode associar isso a uma ponte, chama-se ponte, tá certo? Quando eu tenho diversos semicondutores, né? Eu posso chamá-los de ponte. E aí é o ponto chave que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Vejam esses três gráficos aqui, ó. Esse e esse, tá? O que eu quero mostrar para vocês, basicamente? Eu quero mostrar para vocês que, devido à abertura e o fechamento, desse interruptor, ou seja, o controle
do tempo de abertura e fechamento, ou seja, o tempo que o contato vai estar aberto e o tempo que o contato vai estar fechado, né, vai fazer com que eu chegue na formação dessa onda. Então, para que vocês possam entender bem, olha só, estão enxergando aqui que eu tenho um monte de onda retangular? Beleza, né? Aí, conforme eu mudo, que aí a parte importante é assim, ó. Vamos pegar, tá vendo que tem a formação aqui, ó, dessa onda. Como é que eu formei essa onda senoidal? Estão vendo, ó? Isso aqui é uma onda senoidal, tá? Como que eu consegui gerar essa onda senoidal? Devido à abertura e o fechamento, ó, desse interruptor. Então veja, ó, nessa parte aqui, ó, nessa parte, eu estou com o meu interruptor aberto, tá? Ou seja, tensão zero, tá? Quando eu estou aqui, ó, nesse ponto aqui, tensão zero, aí chega nesse outro ponto aqui, ó, do tempo, vejam que a minha tensão está máxima. Então, eu consigo perceber aqui, ó, o quê? Que nesse ponto, eu vou até apagar aqui, ó, para que vocês possam enxergar melhor, que nesse ponto aqui, ó. Estes são os principais resultados. Não, agora não. Vejam que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, se eu observar a largura desse e desse, eu percebo que esse aqui tá com uma largura maior, tá? Tá com uma largura maior. Tá bom. É o Google que ele quer falar, mas não se aguenta, né? Quer falar. Deixa ele lá. Então, veja, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Aqui. Então, se eu considero que esse trecho, aqui, ó, esse trecho, tá? É o meu período. O que é o meu período? Esse trecho aí é quando eu tenho um ciclo, tá? Um ciclo. Para você ficar um pouquinho mais antenado, eu vou te mostrar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo lhe mostrar bem. Espera aí. Mostrar, meu computador é meio mole, né, galera? Mostrar aqui para vocês. Na aula passada, deixa eu limpar, pronto. Fechar aqui para ficar mais fácil. Ó, aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Pronto, aqui que eu queria mostrar, tá aqui. Tá vendo aqui, ó. Então vejam, ó, que aqui eu tenho o tempo com contato fechado, ou seja, aberto, contato funcionando, e o tempo, contato aberto, ele desligado. Isso fecha um período. Isso nós vimos na semana passada, tá? Porque a ideia é a mesma, tá? A ideia, a essência é a mesma. O que muda é o fim, mas a ideia é a mesma. Veja, ó, aqui eu tenho o tempo do contato fechado, ou seja, ligado, e aqui o tempo do contato ou lá do interruptor desligado. Tranquilo? Beleza? E aí o que acontece? Eu tenho o período que é o T aqui, ó, tá? Beleza? Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Para que vocês possam entender aqui também. Pronto, olha aí, ó. Então, lembra que eu falei para vocês na semana passada disso aqui, ó? Aí envolve ciclo de trabalho grande, ciclo de trabalho médio. Aí envolve, vejam só, a tensão de entrada, a tensão de saída. Beleza? E isso é um ponto importante, tá? Olha lá, ó.
É um ponto importante que nós havíamos falado na semana passada, aonde eu tenho aqui, ó, tensão de saída, tá? Tensão de saída vai ser o quê? A tensão de entrada vezes a raiz do ciclo de trabalho. Isso aqui é o RMS, tá? Mas para a gente pegar aqui, isso aqui que eu queria. Então, a tensão de saída vai ser o quê? O ciclo de trabalho, que aí a gente chama de D, tá? Vezes a tensão de entrada. Vai ser a mesma regrinha para o nosso amigo. A gente vai ver já já. E lembrando sempre que a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Aí, o que eu quero entender para vocês é o seguinte. Eu vou controlar a abertura e fechamento, ou seja, vou controlar o tempo de abertura e fechamento. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um critério, ó, por exemplo, eu vou controlar em 4 faixas, tá certo? Ó? Vou controlar 25%, 50%, tá? E 100%. Então, vai ser o seguinte, ó. Eu vou trabalhar com esses 4 parâmetros, tá certo? No meu PWM, lá no meu interruptorzinho, aonde eu vou trabalhar nessa sequência, ó. Primeiro eu vou ter abertura de 25%, ou seja, vou ter somente 25% do contato fechado, tá? Então, se eu vou pegar um exemplo, se a minha tensão é 25 ou 100 volts, tá? Se a minha tensão é 100 volts, tensão de entrada, se a minha tensão que está entrando aqui, ó, é 100 volts, quanto vai sair? Vai sair 25, concorda? Porque, ó, eu vou trabalhar nesse parâmetro, então vai sair 25 volts, tá? E aí, depois eu faço com que abra mais 25%. Então, depois vai sair 50 volts. 75 e 100 volts. Fecha um período. Então, isso aqui, ó. Isso aqui corresponde a um período, tá? Que é o que vocês estão vendo nessa formação aqui, ó. Ó. Nessa formação aqui, ó, subida. Tá? Aí, o que acontece? Começa a cair. Vem para cá. Depois sobe. Tá certo? É isso que vai acontecendo, tá? Alô? Alô? O número? Como assim? Você tá na porta, é? Tá bom. Tá bom.
Então, minha gente, quando eu faço essa sequência aqui, ó, né? Acontece como? Acontece a modulação, ó. Ele vai, sobe e depois ele começa a descer, tá? E aí ele vai formando o quê? A senoide. Então, veja, ó, através dessa modulação, eu vou fazendo o quê? A formação da senoide na saída, tá? Controlando a minha abertura e fechamento desse interruptor, tá certo? Essa é a ideia. Porque aí com isso eu vou conseguir gerar na saída uma senoide. Então, para que eu possa gerar a tensão alternada lá na saída, eu preciso ter uma formação de uma senoide. É o que vocês estão vendo aqui, ó, que é o que eu estou pintando de verde, né? É a formação da senoide, tá? E aí, essas ondas retangulares que vocês estão vendo aqui é o controle de abertura e fechamento, tá? Controle e abertura de fechamento. Então, ó, observem que nesse tempo aqui, ó, nessa parte, eu tenho que, ó, vamos considerar que eu tenha mais um interruptor em contato fechado do que aberto. Ou seja, ó, essa parte é maior que essa, tá? Aqui já muda. Vamos considerar, ó, que aqui eu tenho, nesse daqui, ó, eu tenho, vamos lá, vou considerar que eu tenho apenas 25% do contato fechado, tá? E nesse caso aqui, vamos considerar que eu tenha somente 10% do interruptor em contato fechado, ou seja, passando tensão, tá? Passando tensão. Beleza? Essa é a ideia, galera. Essa é a ideia. É eu controlar essa abertura e fechamento desse interruptor para que lá na saída eu possa gerar a minha senoide. Observem que aqui, ó, eu nessa parte, né? Vamos pegar aqui, ó, mudar a expressão. Nessa parte aqui, ó, eu tenho mais ele contato aberto do que fechado. Quando eu chego aqui nesse ponto, veja que inverteu. Eu tenho mais contato fechado do que contato aberto. Contato fechado se entende tensão passando. Beleza? Contato fechado, tensão passando. Contato aberto, eu não tenho tensão. Então, veja, é como se eu trabalhasse em forma de escada, né? Chega uma hora, ó, que eu vou trabalhando em escada, né? Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou fazendo isso aqui. Aí, chega um determinado ponto, eu inverto, ó. Tá? A modulação fica assim. E aí, quando eu vou verificar essa onda está formando isso aqui, ó. Ó. Tá formando isso aqui. Ou seja, é uma parte de quem? É uma parte da senoide. E a gente sabe que senoide é relacionado à alternada. Beleza?
Tranquilo? Então, opa, vamos dar um play. Tranquilo? Então, assim, ó, essa é a ideia principal que eu quero que vocês entendam, que esses negocinhos que vocês estão vendo aqui é o controle de abertura de contato aberto e contato fechado. Beleza? Tranquilo? Aí nós temos aí, ó, os conversores não isolados, né? Os isolados, tá? Então, ó, aqui ficou, aqui também acho que dá para enxergar bem, né? Ó, 2 níveis e 3 níveis. Então, tudo é baseado na abertura e no fechamento desse interruptor, ou seja, no tempo que eu estarei com ele aberto e fechado. E aí, consequentemente, eu vou formar a senoide, tá? A senoide. É importante a gente lembrar disso, ó. Olha aí, ó. Aqui, tá vendo? Veja, olha só. Então, eu estou fazendo aqui uma simbologia mais simplificada, tá? Lógico que não é esse tipo de chave, tá? Mas eu estou mostrando que eu tenho aqui, ó, no caso, duas fontes, tá certo, ó? E aí, nessas fontes aqui, ó, a saída vai ser dada uma carga. Então, o que que eu faço? Ó, tenho esse controle aqui comutado, chaveado, tá? Baseado em semicondutores e questões de PWM. E aí, de acordo com esta montagem, o que que vai acontecer? Vai acontecer um sinal desse formato, tá? Nesse sinal desse formato aqui, ó, olha aí o que ele vai formar, ó, a senoide. E a senoide é um recurso tipicamente, ou um sinal, né, tipicamente alternado, né? Porque hora positivo, hora negativo, tá alternando entre positivo e negativo, por isso que chama alternado, tá? Por isso que chama alternado. Olha aí, ó. Controles de entrada e saída, tá? Mais do que eu estou falando, ó. Então, eu tenho lá tensões de entrada e vou controlar a tensão de saída. Beleza? Olha aí mais um, ó, com ponte. Então a gente pode, isso aqui a gente pode chamar de ponte H, tá? Ponte H. Beleza? Chamo de ponte H. Olha aí, ó. Mais uma com vários semicondutores montados aqui, tá? Oi! Peraí.
Então, ó, seguinte, continuando, né? Então, falamos aí das pontes, tá? Quando eu tenho pontes de semicondutores, terei a formação, no caso aqui do meu conversor, contínuo para alternado. Beleza? Tranquilo? Ó. Algumas aplicações de conversores contínuo para alternada. Então, eu tenho aqui, ó, acionamento de motores de corrente contínua, acionamento de motores de corrente alternada, energias alternativas, tá? E aí, energias alternativas, entra o nosso querido amigo Márcio, trabalha na área de energia solar, beleza? Isolamento em alta frequência, filtros ativos, estabilizadores de tensão, UPS, aplicações espaciais, aeronáuticas e veiculares e outras situações que podemos utilizar, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, vamos lá, vamos pensar aqui o seguinte, eu tenho um inversor simples, tá? Então, eu quero que vocês, tá até escrito embaixo aí, ó, isso é uma coisa que vocês farão para mim, é explicar o funcionamento, as etapas de operações e as principais formas de onda, tá? Então, ó, você vai utilizar esse circuitinho básico, vai fazer a montagem dele, beleza? E aí você vai me explicar o funcionamento, vai ver as ondas, vai ver como é que se forma essa onda, tá? E aí a gente vai poder explicar sobre o que ocorre nesse circuito. Olha aí, ó, tá? Gráficozinho. Olha aí, ó. Mostrado o circuito, tá vendo? Isso aqui é para a ponte completa, tá? Nós já tivemos a base relacionada a pontes completas e meia ponte. Beleza? Lá atrás, olha, lá atrás, tá? Então vejam aqui, ó, tudo é baseado na abertura e fechamento desses interruptores. E aí a saída é esta forma senoidal. Vocês estão vendo aqui. Olha aí, ó. Todo ele é a montagem do nosso sisteminha. Então é aqui, ó, vamos lá, vamos pegar aqui parte a parte, né? Vamos voltar um pouquinho, vamos entender um pouco o circuito aqui, ó. Então vejam que quando eu estou colocado ali os interruptores, tá certo? Os interruptores é a utilização de semicondutores com recurso PWM, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos aqui, ó. Primeira etapa. Então, aqui eu tenho uma fontezinha contínua. Beleza? Então, a corrente está circulando, corrente de tensão está circulando por essa parte aqui, aonde está a linha mais escura. Tá certo? Tá circulando aqui, ó. Beleza? Fechou o contato, tá circulando. Tá? Aí, muda um pouco a modulação. Olha aí, ó. Ó, vamos ver aqui. Fecha, olha lá. Ó. O que, que aconteceu? Não entendi. Ó, vamos lá. Primeira parte. Segunda parte. Nessa segunda parte, o que, que aconteceu? Nessa ponte que eu tinha, vejam que aqui eu estava com S2 e S3 desligado ou aberto, tá? Aqui, inverti. S1 e S4 agora estão abertos, sendo que S2 e S3 estão contato fechado. Tá? Beleza? Olha aí, ó. Para a ponte completa, tá vendo? Então, veja, se eu repito aquele procedimento lá, repetindo, eu chegarei nesta forma de onda. Tá? Nesta forma de onda. Olha lá.
Agora, se eu fecho, por exemplo, S1 e S2, eu terei esta circulação aqui. Olha lá. Se eu fecho agora, por exemplo, somente S4. Então, ó, tudo em etapa. Ó, primeira etapa, S1 e S4 estão passando contato, né? Contato fechado. Aí eu venho aqui. Agora, quem está fechado? Ó, só S1. Agora, S1 e S4. E agora, somente S4. Chego neste tipo de forma de onda. Olha lá, ó. S1, ó. E aí, reparem o seguinte, né? É importante a gente reparar aqui, ó, S1, S2, S3 e S4. Tudo isso baseado pelo tempo. O tempo de quê? O tempo de abertura e fechamento desses interruptores, tá? O tempo de abertura e fechamento desses interruptores. E aí, se eu pego isso aqui, ó, e repito esses procedimento diversas vezes, eu chegarei nesta modulação aqui. Nessa modulação, vai formar esse tipo de onda característica, tá? Aqui a gente não vai ver valores, tá? Ó. Não se preocupem que a gente vai trabalhar só com, por enquanto, com situações básicas, tá? Eu não vou aprofundar muito com vocês, não. Beleza? Opa. Então, o que eu queria frisar para vocês era como eu consigo chegar de um sinal contínuo, saio lá, para um sinal alternado. Através de o quê? Do controle de tempo, de abertura e fechamento dos interruptores, baseado em quem? Baseado nesses semicondutores, né? Transistores, MOSFET, os IGBTs, tá? Então, vamos fazer o seguinte, tentem montar um circuitinho que mostre essa caracterização. Então, tentem usar, por exemplo, o Tinkercad, né? Tentem usar, caso, né? Tentem usar o outro programa que eu passei para vocês, o Liveware, beleza? Para que vocês possam montar um sisteminha de inversão, ou seja, saio da contínua e vou para alternada. Beleza? Tranquilo, minha gente. Então, essa aqui foi a aula sobre um princípio, né? Sobre inversores, né? Então, espero que você junte as informações, saiba que os procedimentos não mudam de certa forma, tá? Como assim os procedimentos não mudam? Essas conversões sempre estarão baseadas em quê? Na utilização de semicondutores, e esses semicondutores estão associados ao PWM, que o PWM é um controle, né, uma modulação de pulso de abertura e fechamento. Então, eu vou controlar o tempo de abertura e o tempo de fechamento desses interruptores. Beleza? Tranquilo? Então, até mais, hein?